Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi criado para ajudar pecuaristas a confinar de forma simples do zero ao lucro com ganho de peso forte de 1,7 kg por dia. Portanto, sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, especialista em lucro de confinamento, e hoje eu estou gravando essa edição do programa aqui de São Paulo. Eu vim até aqui fazer um curso, uma especialização. Portanto, a gente está fora de casa hoje, mas vamos conversar um pouco sobre lucro, o que fazer, quanto tempo demora, enfim. Muita gente pergunta, é realmente uma dúvida comum e às vezes você até ouve, né, por aí, sair no lucro, mas sair no lucro, quanto tempo demorou, como é que foi isso, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre lucro. Agora, é claro que quando a gente fala em confinar, em lucro, em preço de alimento, em valor de arroba, realmente num primeiro momento, o que vem na nossa cabeça é uma dificuldade grande de conseguir fazer dar certo. É um entendimento assim, Marcelo, mas quanto tempo demora? Como é que eu tenho que fazer, né? Surgem muitas dúvidas, isso é muito frequente. Então, desde que eu era muito pequeno, né, eu sempre ouvi meu pai falar, meu tio falar, onde eu vivia, sempre tinha essa dúvida, sempre falava essa coisa, Marcelo, mas pô, tirar dinheiro de sítio, de fazenda, de chácara é muito difícil, a gente tem porque gosta mesmo, mas dinheiro que é bom, nada, né? Então eu cresci nesse ambiente assim, sabe? E não é possível, né? Eu não me conformava nunca com isso, porque se a gente faz certo, se a gente tem um jeito de fazer certo, se a gente faz sempre a mesma coisa, se a gente tem um método, se a gente consegue repetir as coisas que a gente faz, então por que a gente não consegue chegar no lucro? O que acontece, né? E aí às vezes alguém fala assim, Marcelo, mas tudo bem, você pode fazer certo, pode estar tudo maravilhoso, chega lá no final, você vai vender os boi, e aí? E o preço da arroba? Como é que faz? Então esse foi o último problema que a gente conseguiu resolver, a gente conseguiu achar uma solução que na verdade não é minha, não é nossa, é do mercado, ela está aí disponível, mas a gente fala sobre isso também. Então, considerando isso, esse histórico de dificuldade grande de realmente chegar no lucro, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, quando eu escuto alguém falar, mas Marcelo, a comida está muito cara, dá para engordar aqui na minha região só com capim, só com silo, só com bagaço? Eu tenho aqui resíduo úmido de cervejaria? Hoje eu recebi uma pergunta dessa. E aí eu vou responder durante o programa também. Segura aí você que está com a gente, vamos conversar também sobre isso. Então, o que a gente precisa hoje para ganhar com boi no confinamento? Então, quando a gente fala em margem de lucro, e essa foi a pergunta que chegou para mim, Marcelo, qual a margem de lucro na engorda? Quanto tempo eu demoro para ter lucro? É exatamente isso que eu vou falar hoje. Como você constrói esse lucro? O lucro é uma construção. A gente gosta do que a gente faz, a gente quer lucro, quer ganhar dinheiro. Então, como a gente constrói esse lucro? Outra coisa, será que você consegue já no primeiro ciclo? Marcelo, eu quero fazer um projeto bacana, quero começar a fazer certo. Será que no primeiro ciclo eu consigo já ter lucro? Será que eu realmente consigo chegar numa boa conta já no primeiro ciclo? Vamos falar um pouco sobre isso hoje também. E talvez você que está com a gente pode estar pensando assim, Marcelo, mas olha, é legal tudo, mas na minha região, aqui não tem insumo, não é uma região de grãos, na minha região isso não dá certo. Então, segura aí, vamos ver se isso é verdade mesmo. Às vezes, o que parece, só porque o milho está um pouco mais caro aí na sua região, pode não ser esse o problema. Pode ser outro, normalmente é. Vamos lá. Então, quem gosta bastante mesmo e quer viver disso, tem que aprender essa construção de lucro, mesmo numa área pequena. Mesmo que você não tenha uma fazenda, mesmo que você não tenha a intenção de ter 1.000, 2.000, 3.000 animais lá, mesmo uma propriedade pequena, num sítio, você que está aí, que gosta, dá para fazer. E aliás, às vezes as pessoas pensam que ter pouco boi é um problema. Na verdade, ter pouco boi é uma solução. Tem duas situações importantes, mais umas duas vantagens, na verdade, importantes para quem tem pouco boi em relação a uma operação de engorda, por exemplo, que tem que escalar 1.500, 2.000 animais para mandar para o frigorífico toda semana. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essa margem, a construção disso. E isso é diferente, por exemplo, se você que está aqui com a gente hoje já tem uma grande fazenda, se você já tem, por exemplo, faz ciclo completo, tem uma grande área, tem, sei lá, não sei quantos alqueires, alqueirão, alqueirinha, hectare, 10.000 hectares, 2.000 hectares, 500 hectares, enfim, você tem uma área grande, o seu nível
de diversificação de investimento é diferente. Por exemplo, você já tem a necessidade, não é o seu nível de diversificação, você tem a necessidade de diversificar investimento. O seu nível de profissionalização já está acima de quem está começando, de quem só tem boi, porque aí nesse caso, realmente você vai comparar, e nós não vamos falar nisso hoje. Não vamos falar de grandes fazendas e grandes operações de engorda, não vamos falar de grandes confinamentos, que às vezes também pode ser um boitel, que às vezes é um boitel do próprio frigorífico, ou seja, tem os animais ali. Então, isso é uma situação completamente diferente. Isso é para quem já é profissional. Hoje eu vou falar sobre quem quer saber de margem de lucro para tempo de retorno e para poucos animais, para menos animais. Talvez você queira começar um projeto com 200, com 100, com 500 animais, talvez você já tenha, não tem problema. É isso aí, vamos lá então. Bom, durante essa próxima semana aqui, que vai começar a partir de amanhã, eu vou trazer aqui no programa algumas pessoas que fazem isso, que já fazem isso, porque quando eu falo, legal, você está aqui comigo, eu faço o possível para você me entender, eu tento explicar todos os detalhes, todos os truques, todas as pegadinhas, todos os problemas, as armadilhas, que às vezes uma pessoa chega aí na tua porta te oferecendo um negócio da China, né? E não é bem assim. Mas durante a próxima semana eu vou trazer aqui as pessoas que já vivem isso, porque quando ela falar para você, vai ser mais fácil para você entender, mais fácil para você comparar o que ela faz com o que você pode fazer. Então fica atento que todo dia da semana que vem, em algum momento, a gente vai avisar, eu vou trazer uma pessoa aqui para falar sobre como ela construiu o lucro, como foi essa margem de lucro dentro da operação dela. E falando nisso, quando a gente fala em realidade, me perguntaram o seguinte, mas Marcelo, você está falando em lucro, eu consigo, é viável, por exemplo, eu pegar os bezerros, as bezerras, os bezerros e as bezerras, desmamado, engordar esse bezerro desmamado até ele virar um boi, uma vaca. Será que é possível sair do zero ao lucro com bezerro, com bezerra, desmamado? Eu vou responder essa pergunta para vocês aqui, porque já que a gente está falando em margem de lucro, então vamos falar em bezerro. Muito bem. Tem duas situações muito diferentes quando a gente fala em bezerro. E uma delas é o seguinte, às vezes você já tem lá os animais, então você precisa melhorar uma situação, uma entrada de capital, um faturamento, um dinheiro, ganhar um dinheiro com essa bezerrada que você não está conseguindo. Então você tem lá uns bezerros, às vezes até bezerro de leite, e você não tem para quem vender, não tem oferta nesse bezerro, esse bezerro está lá parado. E aí, é possível? Dá para ganhar dinheiro com ele? Dá. Se você não tem para quem vender e você conseguir, e de uma forma eficiente, engordar esse bezerro, você vai vender ele gordo. Muito bem. Talvez ele não vai ser um boi de 20 arrobas, não é isso. Mas você vai ganhar mais do que você ganharia com esse bezerro lá no sítio. E aí, é claro que quando a gente fala em ganhar mais, significa que você vai investir um tanto na compra da comida e aí começa a construção do lucro, ou seja, o que você investiu é a sua, teoricamente, uma despesa, né? Ou seja, um gasto, na verdade, um investimento que ele vai retornar depois. Então, o que você investiu e o que você vai ganhar depois. Se você tem esse bezerro no zero ali, você não consegue nem dar esses bezerros de graça, por exemplo. Está lá na fazenda ou na propriedade. O bezerrado está lá, você não consegue nem dar esses animais, eles estão lá. Você investe, por exemplo, R$1.000 para engordar eles. Eu vou falar aqui uma situação real já já. Se você recebeu um tanto a mais do que você investiu, considerando os custos, então você ganhou dinheiro. Você não tinha para quem vender isso. Isso é uma situação que ganha dinheiro com bezerro. Pode não ser o maior ganho de peso e talvez não seja, porque o tipo de animal também influencia no resultado. Agora, uma outra situação diferente é quando a gente planeja para confinar animais precoces. E aí é uma coisa mais lá atrás um pouco. Por quê? Nesse caso, se eu estou planejando para engordar um animal precoce, para entregar um animal precoce, desde quando ele é bezerro, então eu já vou pensar em outras coisas, não só na criação, mas talvez na genética, no creep feeding, no jeito que eu vou tratar esse bezerro para levar ele até um ponto de fazer uma transição, uma recria curta, uma adaptação e colocar esse bezerro no coxo. Então, se eu estou pensando em produzir um animal que é precoce, nesse caso é diferente de eu já ter o bezerro lá e ter que ganhar um pouco com ele. É claro que o tempo de retorno nos dois casos é diferente. Então, se eu tenho uma bezerrada aqui, por exemplo, eu posso ganhar um pouco de dinheiro com eles agora, mais do que deixar em magro, mais do que esperar 1 ano, 2 anos para ver o que vai virar. Não,
eu já boto um pouco de dinheiro, ganho um pouco mais do que eu botei, construir o meu lucro e bola para frente. Aí eu vou ver outro tipo de animal para comprar. É lógico que quando eu vou ver um animal para comprar, quando o senhor vai ver, a senhora que está aqui comigo hoje, quando vocês vão ver um animal para comprar, precisa saber fazer uma análise de viabilidade, ou seja, precisa entender como é que analisar se o seu investimento naquele preço que você vai comprar desse animal vai dar retorno ou não. Então, essa situação, por exemplo, de fazer um animal precoce, produzir esse animal, ele vai ter o tempo de retorno do que você vai, do seu lucro, né, para o dinheiro voltar, é maior, você vai estar construindo isso. No outro caso, o animal está ali na propriedade, você já consegue ganhar com ele. Então, nas duas situações, a gente precisa entender o seguinte, a primeira coisa que tem que estar certa é a alimentação dos animais, a nutrição, o trato. E quando a gente fala em trato, em dieta, em fazer certo, não significa comprar o mais barato. Eu falei bastante sobre isso a semana passada no evento. A gente fala bastante sobre isso também dentro do programa Confinamento do Zero ao Lucro, porque é normal, é natural a gente olhar um alimento mais barato, a gente querer engordar com capim, querer engordar com silo, com cana picada. É natural, porque a hora que a gente vai gastar, dá aquele medo, fala, Marcelo, mas eu vou pagar esse tanto no milho. E depois, e se não der ganho de peso? Se você investe em alimento caro e não tem ganho de peso, significa que alguma coisa está errada, seja no sistema de trato, na mistura, na distribuição, seja no controle, na constância, no dia a dia. Então, quando alguém me pergunta, Marcelo, mas não dá para fazer desse jeito? Ó, eu tenho aqui resíduo úmido de cervejaria, uma matéria-prima boa, NDT alto, proteína alta, barata, não dá para engordar com cevada úmida. Eu, mesmo que eu fizer um silo, o que eu consigo fazer com cevada? Olha, quando a gente usa alimento muito úmido, a dificuldade aumenta demais. Então, quando eu falo no pilar dieta, para ter um ganho de peso forte, é muito importante que ela venha acompanhado do segundo pilar, que a gente também conversou bastante a semana passada. Porque uma dieta, ela tem que ser forte e ela tem que ser constante e ela não pode ser muito contaminada, porque um pouco de contaminação sempre vai ter. Qual tipo de contaminação? Bactéria, fungo, toxinas bacterianas, micotoxinas nessas bactérias, que são toxinas produzidas por fungos. A gente tem que evitar que esse tipo de toxina diminua o ganho de peso. Às vezes você está numa região, comprou um insumo um pouco mais barato, um pouco mais mal armazenado, ou então comprou um insumo com muita atividade de água, muito úmido, com muita atividade de água, e aí a contaminação dessa micotoxina vai ser muito maior, isso simplesmente impediu o seu lucro. Então, o que acontece nesse pilar dieta é que muitas vezes a gente não consegue a constância, não consegue fornecer um trato bom, forte o suficiente, constante, para que esse animal tenha ganho de peso. Esse é o problema que acontece com qualquer tipo de animal, com os bezerros que eu acabei de falar aqui também. E quando a gente fala em bezerro, a gente tem que lembrar que é um animal que está em desenvolvimento e tem alguns detalhes que são importantes para fazer quando se considera esse tipo de animal. Muito bem. E aí uma coisa que chega sempre também, Marcelo, eu queria um jeito alternativo de engordar boi, porque com o preço que está o boi, do jeito que está hoje os alimentos, eu precisava de uma forma, de um método alternativo para engordar, pagando pouco e ganhando muito. Então eu te pergunto o seguinte hoje, você que está aqui com a gente hoje, você gostaria mais de um método alternativo para ganhar ou para pagar pouco, ou gastando pouco, ou você gostaria de sair do zero ao lucro? Essa é uma pergunta. Quando a gente fala em lucro, não significa necessariamente gastar pouco, significa ganhar dinheiro. Então, o que eu ensino é ganhar com um método certo, que não varia, para você não ter dúvida, para você não ter pontos de variação, para você limitar muito as chances de erro e conseguir sair do zero ao lucro. Então, quando a pessoa fala, mas usar algo bem barato, Marcelo. Quando eu uso algo bem barato, sabe qual que é o problema do jeito alternativo? Quando a gente usa alguma coisa que é muito barata, normalmente o animal tem pouco ganho de peso. E pior que isso, é uma coisa que a gente só percebe depois, o animal tem pouco ou nenhum ganho de carcaça. E aí? Engordar é botar a carcaça na hora de vender esses animais. A gente tem que pensar nisso. Talvez você não consiga hoje, talvez quem te compra hoje não pague isso, ou você não consiga negociar isso, mas isso é um ponto que precisa mudar.
Eu espero te ajudar nesse sentido, bastante, porque ganhar carcaça, ter rendimento de carcaça é o princípio da engorda. Se a gente só bota peso e vende com 50% no morto, no morto não, né, mas no vivo, e aí? O que acontece lá no final? Não tive rendimento, né? Então, rendimento é importante. E esses jeitos alternativos, assim, em geral, o que acontece? Eles te enganam porque parece que está indo muito bem. Na hora de matar, pum, problema. Não consegue chegar no lucro. Não teve um ganho de peso forte, não teve um ganho de carcaça e aí chegou no prejuízo. Então, é muito importante a gente entender o que é lucro. O princípio básico de lucro. Quando a gente tem essa proposta de sair do zero ao lucro, é até uma proposta ousada, porque lucro significa mexer com dinheiro, significa ter um pouco de contabilidade, significa saber o que gasta, o que ganha. E na hora de falar o que gasta, significa gastar só o que tem que gastar, com a coisa certa. Então, muitas vezes, eu compro alimento barato, mas aí, o meu pai é muito assim, né? Ele no meio do caminho resolve assim, filho, você não sabe, apareceu aqui um negócio, olha esse sistema, vou dar um exemplo bobo aqui, tá? Esse sistema de choque, ele é diferente, porque quando dá as quedas de energia, ele tem uma bateria alternativa, e aí ele é mais forte, aí ele vai lá e compra, por exemplo, um aparelho de choque novo e bota lá. E o dinheiro que ele gastou com esse aparelho de choque novo não entra na conta dele de lucro daquele confinamento. Só que depois, a hora que fecha o ano, que ele começa a olhar e fala, mas não ganhei dinheiro aqui. Nossa, pagou barato na comida, o gado engordou pouco e gastou onde não precisava. Então, esse é um problema seríssimo. E quando a gente se propõe a falar de lucro, eu tenho que entrar muito pesado nisso. Por quê? Um outro detalhe para fazer você sair do zero ao lucro é ser capaz de te botar em movimento na direção certa. Ou seja, você tem que fazer isso. Agora, um passo a passo. O que eu tenho que fazer, Marcelo? Primeiro eu tenho que fazer análise de viabilidade, eu tenho que ver que tipo de animal... Aliás, primeiro de tudo isso, você tem que ver para quem você vai vender os boi, mas eu vou voltar a falar disso mais para frente. Uma outra dúvida, quando a gente fala de lucro, é muito comum, né? Alguém me perguntou assim, essa semana, alguém me perguntou assim, doutor Marcelo, eu gostaria de saber no momento, qual é o trato bom para ter bom ganho de peso e custo barato para dar retorno. Trato bom para ter bom ganho de peso e custo barato para dar retorno. Bom, quase que parece um milagre, né? Bom, trato bom e muito barato. Pode não ser um milagre, porque quando a gente fala em caro ou barato, significa o quanto aquilo vai lá na frente transformar ou transferir um benefício para a gente. E aí esse benefício pode ser o ganho de peso e pode ser o lucro. Então, pode ser que esse investimento é barato porque dá muito retorno. Mas se você pensa em barato comparando matérias-primas, assim, vai falar, ah, Marcelo, mas ó, aqui eu tenho um resíduo de soja, uma bandinha de soja, uma casca de amendoim, R$300 a tonelada, R$400 a tonelada, coisa assim, e o milho aqui custa R$1.300 a tonelada. E talvez, se você está no Mato Grosso, tenha uma situação de vantagem importante em relação ao preço do milho, por exemplo, que é a principal fonte energética das dietas de confinamento no Brasil. E aí, claro que naquela região vai ter uma vantagem maior. Mas, quando alguém me pergunta isso, tem alguns problemas, ou melhor, algumas situações para esclarecer. Primeiro, trato bom para dar bom barato e para dar bom ganho de peso. O importante do trato não é você pagar R$1.000 ou R$800 ou 700. É quanto você vai investir para ser capaz de colocar uma arroba, 15 quilos de carcaça. O que é 15 quilos de carcaça? Eu vou pegar o peso do animal, talvez você já saiba isso, e dividir pelo rendimento de carcaça, que é justamente esse rendimento que a gente não consegue dar bom, não consegue ter um bom rendimento quando o animal tem uma dieta fraca, uma dieta de baixa densidade energética, uma dieta muito focada em volumoso, que parece um ótimo negócio. Então, eu entendo a sua preocupação com o custo de todos vocês, porque a gente vive essa realidade, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente tem dúvida, a gente está num momento de dúvida, mas é nessas horas que a gente separa o menino do homem e a menina da mulher, porque é nessas horas que a gente vai e faz a coisa certa. Então, para sair do zero ao lucro, a gente tem que entender bem o que é lucro, bem o que a gente vai receber de dinheiro lá no final e quanto você investiu. Essa é a conta que você tem que fazer. Para fazer isso, tem que ter um pouco de organização. Se você tiver muita organização, tiver um sistema de gestão, tiver planilha,
tudo isso funciona. Mas se você tiver só um caderno e um pouco de organização e disciplina para comprar só o que precisa para fazer tudo no passo a passo, você começa a chegar numa receita interessante. Ou seja, você gastou o que precisava gastar. Ou melhor, você investiu aonde precisava investir. E lá na frente voltou o retorno do seu trabalho, do boi gordo, vendido lá no frigorífico ou numa parceria, enfim. E aí você teve o seu lucro. Se você ficar meio perdido e desviar um pouco na hora de comprar o alimento, desviar um pouco na hora de organizar, desviar um pouco na hora, se você vai começar o projeto, vai comprar os animais, errar na hora de comprar os animais. E aí só for pensar esperar que na hora que os animais vão estar prontos, aí Marcelo, ó, eu acho que daqui a 90 dias a arroba não vai cair. Meu amigo, minha amiga, não dá mais para trabalhar no eu acho. Tem que saber o que eu vou fazer. Caso a arroba caia, eu tenho plano B. E eu ensino isso também. Por quê? Às vezes a gente fica tão eficiente em tudo que a gente faz, mas esquece de olhar o mercado, esquece de olhar para quem que a gente vai vender esse boi. Isso é muito importante. Eu tô até meio sem voz aí, né, por causa de um tal de um jogo aí que já foi, né, mas agora é bola para frente. E às vezes a gente esquece realmente de olhar o mercado, de olhar para quem que a gente vai vender, tem que estar atento a tudo isso. Percebe que a gente tem, em volta de todo o projeto, a gente cerca todas as possibilidades, a gente toma conta de tudo, inclusive uma maneira de garantir um preço mínimo de venda dos animais, porque se dá uma reviravolta daqui a 3, 4 meses, por exemplo, e a arroba que hoje está variando entre 270, 265 a 295, preço normal de boi gordo, sem bonificação, sem parceria, sem programa de carne de qualidade, mais ou menos isso. E se ela cair para 220? Você entrou comigo, você está comigo, você está fazendo tudo certinho, tudo está tranquilo. E chegou daqui a, por exemplo, 90 dias a arroba caiu. Mas você fez tudo certo, só que e na hora de ganhar dinheiro você vai perder? Não. A gente trabalha com esse mecanismo de proteção de preço, porque não adianta nada a gente saber engordar, a gente fazer de forma eficiente, se chega lá na frente o mercado vira. Então, hoje o negócio é profissional. Eu espero poder ajudar vocês, com bastante informação nesse sentido, para fazer um pouco diferente do que a gente sempre fez, da forma como a gente sempre pensou, e é isso que eu ensino dentro do programa. Bom, a primeira coisa, né, que falou em lucro, né, falei bastante já de dieta, mas se você hoje quer fazer uma dieta forte, sabe que a dieta tem que ser forte, sabe que a dieta tem que ser constante, sabe que tem que ser fácil de entregar, sabe por quê? Não adianta você achar que o custo está bom se você está trabalhando, por exemplo, com volumoso que varia a matéria seca. Cada dia você está entregando um pouquinho. Então, essa dieta tem que ser forte, tem que ser fácil de entregar. E para isso, você precisa de um método comprovado. Muito bem, meu amigo pecuarista, minha amiga pecuarista, hoje eu falei um pouco sobre como construir o seu lucro. Eu espero que eu possa ter te ajudado com essas. Se você não segue ainda o nosso perfil lá no Instagram, vai lá no @confinamento com lucro, fique à vontade, tenha um bom proveito. Um grande abraço a todos.